Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um conteúdo do blog e agora nessa semana a gente vai falar qual a melhor base para obras particulares, TCPO ou SINAP. Essa foi uma dúvida que eu recebi lá no Instagram, achei muito interessante e resolvi trazer agora para você aqui nessa semana no blog, né? Uma dúvida bem legal. E se você ainda não curtiu aqui, não curtiu o vídeo, não segue o canal, dá o seu like aqui, já curte o canal, já segue também a gente, já acompanha aí todos os vídeos. E agora a gente vai falar sobre esse tema que é muito bacana também, porque envolve um tipo de obra específico e qual base de preço utilizar, né? Às vezes muitos devem ter essa mesma dúvida. E antes de falar sobre qual a melhor base, a SINAP ou a TCPO, eu preciso dar aqui uma explicação do que é essa base, né? O que são essas bases de preço que esse seguidor lá mencionou no Instagram, né? Bases de preço de composição são referências que possuem no mercado, no caso a Caixa Econômica Federal. Para obras financiadas, ela tem a SINAP, para obras dela, ela tem essa referência que ela atualiza mensalmente os valores. Então, tem um serviço lá de concreto. Mensalmente, ela libera uma atualização com os valores de cada estado. Então, tem o valor da execução, no caso do serviço de concreto em São Paulo, em Rio de Janeiro. Então, é isso que é a base de preço. Se você não sabe os valores do seu serviço, da sua empresa, existe algumas no mercado. A maioria das bases são para esse tipo de obra, né? Uma obra específica da Caixa usa SINAP, uma obra de uma tal prefeitura é obrigado a usar um outro tipo de base, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem a FDE, que é uma outra base, que é para reformas de escolas. A DENIT faz para estradas, né? Parte de infraestrutura, a Cicro, né? Então, aqui no Brasil a gente tem essa questão de cada estado às vezes ter a própria base e isso acaba sendo um benefício, mas ao mesmo tempo prejudica um pouco, né? Porque se você faz orçamento em todas as regiões do Brasil, você tem que ter acesso aí pelo menos 3, 4, 5 bases de preços, né? Em outros países possui uma base, né? Na Itália mesmo tem uma base. Eu conversei algum tempo atrás com um engenheiro de lá que queria fazer uma parceria com a gente e lá eles possuem uma base. Em Portugal não existe base de preço para nada, não tem lá nenhuma. E também aqui no Brasil a gente tem essas que são de órgãos, né? No caso da Caixa, tem alguns órgãos que são, são distribuídas gratuitamente e existe uma que é particular, duas são particulares, né? Mas existe uma que é bem conhecida, que é a TCPO, né? Que é da PINE, ela é bem conhecida e o pessoal já utilizou, ela tinha antigamente em livros, então antigamente eu tinha um livro dessa grossura assim, onde tinha todas as bases, não tinha ainda essa facilidade de acesso em sistema e tudo mais. E a gente tem tudo isso lá no eCustos, que é o nosso software, então todas as bases, um dos maiores desafios que a gente teve do ano passado para cá em criar o software, em desenvolvimento da ferramenta, não foi ela em si, mas sim trabalhar com esse monte, né? Hoje a gente tem lá a SINAP, a gente tem a Cicro, a gente tem uma base própria nossa e a Ors está entrando agora na próxima semana. Mas falando sobre então as bases, se você já entendeu, você vai buscar essas fontes, né? Essa base de preço, principalmente para a licitação que amarra muito nisso, então você é obrigado a utilizar muitas vezes essas bases. Claro, você tem que dar uma conferida, ver se realmente está de acordo com a sua realidade, senão você nem pega a obra, nem participa, né? Mas a pergunta surgiu em cima disso, qual delas é melhor para obras particulares, já que a pessoa não vai fazer licitação, a pessoa não vai fazer uma obra para Caixa e ela quer construir particular ou às vezes reforma, alguma coisa nesse sentido, né? E aqui que vem a questão, né? Uma base própria seria o ideal, seria o cenário ideal, seria, né, a questão melhor, que é o quê? A pessoa ter os próprios serviços, ter ali dimensionada a equipe, saber exatamente quanto gasta de produtividade de mão de obra, de insumos, né? Porque a composição, ela mostra o valor dos serviços, mas dentro dos serviços você tem os insumos. Esses insumos é para executar uma unidade de um serviço. Isso é uma composição de preço, tá? Resumidamente aqui, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu explico melhor essa parte de composições, mas resumindo é isso. E aí, dentro desses insumos, você calcula uma unidade, a produtividade necessária para uma unidade. Então você tem o serviço de alvenaria de bloco cerâmico. Você precisa do pedreiro, ele executa em 0,5 horas 1 metro quadrado de alvenaria. Então esse é um insumo de mão de obra. O cenário ideal era as empresas apontar isso em campo, ter essas referências próprias, fazer cotações na própria região de materiais, pegar se é empreita, comparar com essas bases e ver o que dá para fazer de mão de obra, se está dentro, se está fora, se está pagando muito, se está pagando pouco, né? Ver a produtividade de mão de obra própria, CLT, se compensa empreita, se compensa ter o registro, né? Muitas vezes compensa mais a longo prazo você ter um time formado, né? Sai muito mais, além de sair mais barato, você confia mais, você tem mais, você sabe exatamente
exatamente o que acontece, né? Claro que é difícil, né? Mas eu já vi pedreiros, servente que estão 5, 6 anos na mesma construtora, e isso é muito bom. A gente conseguia medir isso por conta desse tempo com a empresa, então passa a ser mais lucrativo, tá? Mas nesse cenário ideal nem sempre dá. A pessoa às vezes está começando, que nem esse seguidor mesmo lá que comentou, às vezes está começando e não possui essas referências, então tem que ir no mercado e utilizar uma base. Para quem que não tem essa base, não tem o cenário ideal, é claro que na teoria é legal, mas na prática, se você não tem, você pode utilizar sim umas dessas referências para os itens mais assim brutos, vamos dizer assim, alvenaria, serviços de inícios de obra, né, parte de fundações, e na parte de acabamentos, as partes mais caras da obra, você realizar cotação, tá? Você fazer a parte de cotações de pisos, né, de acabamentos mais caros. E também aqui vai a dica principal, né? Você pega esse orçamento, lança lá no eCustos, que é a nossa ferramenta de software, você vai ter muito mais velocidade, muito mais produtividade e gera ali uma curva ABC de serviço. O que é a curva ABC de serviço? Ela usa aquela regra do Pareto, né? Ou a regra 80-20, que significa o quê? Que 20% dos serviços da obra vão representar, não sempre, mas quase sempre, representa basicamente 80% do valor final da obra. Então, 20 itens, se tiver 100, vai representar ali 80% do valor de uma obra que tem 100 itens, né? Então, são poucos itens para você analisar, são poucos itens para você realizar cotações e são os mais importantes, que vão impactar mais na sua obra. Então, é legal você utilizar a curva ABC. Dá para fazer sem software? Dá para fazer sem software, você vai demorar mais. Mas eu vou mostrar aqui na prática, porque na teoria é tudo lindo, né? Talvez você não tenha entendido aí alguma coisa, talvez, né? Não se preocupe que eu vou mostrar agora, então, na prática, como fazer isso. Compartilhando minha tela. Aqui no eCustos, né, a gente tem toda a parte de menu aqui, tem os tutoriais, tem um treinamento aqui dentro, né, do próprio eCustos, gerenciar clientes. Se você não conhece a ferramenta, eu tenho aqui uns vídeos no canal também, eu recomendo que você olhe, porque aqui eu não vou ficar passando muito em funcionalidades. Já vou entrar aqui nos orçamentos, a gente tem vários orçamentos aqui, e aqui eu tenho um de uma residência, né, que é o exemplo que eu falei. Então, de obras particulares, aqui tem todas as etapas, né, todos os serviços, né, o kit de cavalete, viga baldrame, alvenaria de embasamento, né, então aqui tem todos os serviços, né, superestrutura, vigas superiores, laje, né, na parte de superestrutura que está abrindo dentro, né. Então, o que acontece? Você tem essas duas opções. Você pode vir aqui e alterar a composição, como eu falei. Então, você cria uma composição nova. Então, você tem aqui a parte de concreto. Está diferente, né? Ó, aqui está todas utilizadas aqui. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Mas está todas as referências. Ó, você entra aqui na base, ó, base, referência SINAP. E aqui tem o mês e o ano. Então, o que acontece? Você utilizou essa referência e agora você viu que de concreto está dando um pouco diferente. Né? Dando diferente o quê? Está dando diferente aqui o valor. Ó. O valor unitário aqui está 372 sem BDI, 483. Você fala, não, esse valor aqui para mim não serve, ele está errado. Então você consegue entrar aqui mesmo dentro do orçamento, né, para alterar o valor. Você consegue fazer essa alteração pelo coeficiente, né, o coeficiente de produtividade, ou alterar o valor unitário, né, dá para fazer esse acréscimo, desconto ou um novo valor por aqui mesmo, tá? Você consegue fazer isso. Ou você tem a opção de vir aqui do lado e adicionar uma composição nova buscando essa composição da SINAP. Então você consegue pegar os insumos da SINAP e criar uma composição sua nova. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho, mas você faz esse trabalho uma vez, depois você só vem cotando, modificando, né? Se tiver um histórico de compras na sua empresa, você consegue alterar aqui rapidamente. A primeira vez vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas depois funciona, que é legal demais, tá? Então, para fazer a curva, né? Então, o que você falou da curva? Como assim curva? Então, aqui a gente tem os relatórios. Se quiser comparar a mão de obra, tem aqui um relatório só com mão de obra. Mas se quiser ir direto para a curva, né? Que aí eu deixo essa da mão de obra para um próximo vídeo. Mas aqui você tem as duas opções. Trabalhar a curva na regra do Pareto de 80-20 em cima de insumos ou trabalhar em cima de serviços, né? Vamos trabalhar em cima de insumos? Aí, ó, aqui tem um padrão, você pode mudar. Qual que é esse padrão nosso? 50% vai estar dentro do índice A, então todos os serviços que tiverem mais relevantes vai estar em cima de 50% do valor da obra, vai estar no item A. Classificação como índice B vai ter de 50% a 80% e os 20% restantes vai ser o índice C, que é o serviço que para a gente não vai fazer tanta diferença. Então a gente dá um confirmar, ele já fez aqui o download em Excel, né? A gente vai abrir aqui a planilha e já vamos ver aqui na prática. Está demorando um pouco, porque eu estou carregando aqui, estou gravando tudo, a tela ele demora um pouco, mas já vai abrir aqui o Excel e a gente já vai mostrar na prática, né,
como que funciona isso aqui, né? O que acontece? Eu tenho aqui dizendo qual a base, os códigos de onde eu peguei, né? A Sinap, São Paulo. Tem a descrição aqui, né? Da mão de obra aí, dos materiais, tá? Você consegue ver as descrições. E aqui no caso é uma curva que envolve os dois, não só insumos de mão de obra, mas também materiais, né? E aqui já dando aqui uma modificadinha aqui, já vai aparecer a classe aqui, ó, classe A, classe B, né? Como que a gente faz aqui na prática, então, Gustavo? Como que é feito, né? Você vê aqui o acumulado, você tem a porcentagem do item, né? Então aqui tem o valor total, a carpinteiro aqui no caso, mão de obra, né? Mas tudo bem, tem 404 horas, 23,28 é o preço da hora dele, 9.428 representa 8% do valor total da minha obra, tá? Então aqui na classe A, tá? E aqui tem as outras representações, 8.08, aqui o acumulado e assim por diante. Então dando uma geral, tem aqui os insumos ó, da classe A e B e tem os insumos aqui que já começa a ser classe C, que é aqueles itens que a gente falou, que não vão ser tão impactantes, tão relevantes, então não tem necessidade de eu vir aqui cotando todos esses itens, né? Para que eu vou cotar uma curva de PVC que ela tem um impacto de 0,02% na minha obra? Se eu errar o valor desse aqui de R$25, né, ou R$12, né, o valor, que são 2 unidades, mas R$12 o valor desse item não vai impactar para me ter prejuízo na obra, ele é irrelevante, né? E, né, apesar de ser vários insumos, você vai ter aqui 20% do valor total na sua obra. Então não foca aqui, né? Você não vai focar nos itens C. Você vai focar nos itens A e B, ó, que não são muitos, né? Você pegar aqui para ver, isso que tem mão de obra junto, né? Mão de obra geralmente para obras particulares você faz empreita, já faz um fechamento antes, né? Principalmente se você está começando, dificilmente você vai ter uma equipe já montada, ou você faz uma mescla entre equipe montada e empreita. Dá para você comparar, faz um relatório lá só de mão de obras, mas aqui o foco seria mais a parte de materiais, né? Então dá para você vir aqui no filtro, ó, tirar aqui a parte que eu sei que mão de obra vai estar tudo em horas, as unidades, eu tiro aqui as horas. E eu só tenho agora, ele já filtrou aqui só o que é materiais, só o que é insumos, que é o quê? Que você vai cotar, ó, bloco cerâmico de vedação, é o item mais relevante aqui dos materiais, então eu vou cotar o bloco. Tenho argamassa pronta para contar piso, vou cotar. Tábua de madeira, geralmente isso aqui é para formas, né? Telha de barro cerâmica, telhas então também está impactando. Aço, laje, preciso cotar, está no item A. Cimento, está no item A, preciso cotar, preciso fazer uma boa compra de cimento, que vai impactar aí 1,73, né? São R$2.000 aqui. Caibro, piso, cerâmico, ó, também preciso cotar bem. É uma casa pequena, essa aqui é uma casa de 68 metros quadrados, mas que a gente já consegue ter uma bela de uma ideia. Ó, revestimento, janelas. Então você entendeu, né? Tudo aqui eu vou cotar. Tudo que tiver aqui eu vou cotar para ter um valor exato. Ó, tinta, tal. Então, ó, concreto eu vou cotar, usinado. O que eu pego aqui? Ó, se a gente comparar lá, comprovar com a teoria do Pareto, né? Ó, a gente tem aqui, ó, 39 linhas, né? 39 linhas que eu vou cotar. Então são 39 itens de insumos de materiais que eu vou cotar. Mas no total, ó, a gente tem aqui quantos insumos, isso que a gente tirou de mão de obra, né? 251. Para que você vai cotar os 251? Você pode até ter futuramente, mas não foca nisso agora. Faz todo o processo aqui na AB, já mantém lá no e-custos, se você estiver usando o e-custos, se for assinante do e-custos, já mantém lá com composição própria e vai evoluindo isso para as outras obras. Então eu mostrei aqui a teoria e a prática de como fazer e por que fazer. Resumindo toda a história, qual a melhor base? Utiliza aí os dois tipos, né? Se você não tem essa referência, pode buscar tanto a Sinap como a TCPO, as duas são boas. Busca lá no e-custos a Engie Custos, tá? Vou mostrar aqui, ó. Busca aqui a Engie Custos, que vai ser muito boa aqui, ó. Adicionar bases, você consegue ter a Engie Custos. Essa Engie Custos, ela vai dar aqui uma visão melhor para reformas. Ela tem bastante itens para reformas, usa ela, tá? E se for parte de infraestrutura, usa a DENIT, né? Também, a Ciclo, que aí é parte de infraestrutura, pavimentação e tudo mais, ou se não, usa a Sinap mesmo. Os planos lá do e-custo para Sinap são os mais acessíveis do mercado, é realmente muito barato, gira em torno de R$49 mensais, para você ter toda essa produtividade e não precisar fazer isso no Excel, que dá para fazer no Excel, você pode fazer no Excel, mas eu recomendo muito que você utilize a nossa ferramenta, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha dado uma clareada, mostrei aqui a teoria e a prática nessa parte de bases de preço, e a gente fica aí para um próximo vídeo, uma próxima tema aqui. Comenta aqui também se quiser ver algum tema nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.